Parte 1. A escada. O prédio tinha 15 andares e janelas estreitas que deixavam entrar apenas o suficiente de luz para que a poeira dançasse no ar. Era um prédio antigo, com paredes úmidas e um cheiro constante de ferro enferrujado e café requentado vindo dos apartamentos vizinhos. Fernando trabalhava no quarto, o computador iluminando seu rosto pálido. As mãos, longas e tensas, se moviam no teclado com precisão quase mecânica. Ele gostava do silêncio, o tipo de silêncio que machuca os ouvidos, como se o mundo tivesse esquecido dele. O pai, Cláudio, achava estranho o rapaz não gostar de sair. Dizia que o homem que se tranca em casa perde o rumo. A mãe, Rosa, tentava defendê-lo, mas já não sabia se o protegia ou se o mantinha preso. O irmão mais novo, Diego, ria dele, chamava-o de fantasma do quarto, e às vezes batia na porta só para ouvir o eco. Fernando não reagia. Apenas respirava fundo e voltava ao trabalho. Os dias passavam como cópias idênticas. A vida era previsível, organizada, controlada. Era uma quinta-feira à tarde. O entregador ligara, dizendo que deixaria o pacote na portaria. Ao sair de seu apartamento, descobre que o elevador está em manutenção. Fernando suspirou. Descer 15 andares não fazia parte de sua rotina, mas não queria depender de ninguém. As escadas estavam meio escuras. As lâmpadas de emergência piscavam, lançando clarões intermitentes sobre o corrimão manchado de ferrugem. A cada andar, o ar parecia mais pesado. O eco dos próprios passos o acompanhava, repetindo-se de forma ligeiramente atrasada, quase como se outra pessoa pisasse logo atrás. Na volta, o prédio parecia mais silencioso. Foi quando ouviu um som suave, abafado. Um choramingo. Parou. O som vinha do lance entre o 7º e o 8º andar. Oi? A voz dele saiu baixa, rouca. Nada. Depois, o som outra vez. Seguiu o eco até ver uma figura sentada no último degrau, o rosto escondido nos joelhos. Ela levantou a cabeça lentamente. Era uma garota. Cabelos escuros, pele muito pálida, olhos grandes, um tipo de beleza que parecia deslocada naquele ambiente. Você está bem? Ele perguntou. Ela olhou como quem vê algo improvável, como se não esperasse ser vista. Demorou alguns segundos até responder. Ninguém nunca pergunta isso. A voz era baixa, quase um sussurro arranhado. Fernando, confuso, sentou-se a alguns degraus de distância. Ela limpou discretamente uma lágrima. Me desculpa, disse ele. Eu só achei que você parecia triste. Eu sempre estou, respondeu, encarando o chão. O silêncio seguinte foi estranho. Um silêncio espesso, que parecia vibrar no ar. Antes que ele dissesse algo mais, ela se levantou e desceu correndo, desaparecendo na penumbra do próximo andar. Fernando ficou ali, imóvel, o som dos passos dela ecoando cada vez mais longe. No ar, ficou um leve perfume doce, quase infantil, como de bala de morango velha. Na manhã seguinte, Fernando desceu novamente. Fingiu que precisava buscar algo, mas na verdade queria revê-la. Nada. No outro dia, tentou outra vez. Até que, no 4º dia, lá estava ela, sentada no mesmo degrau, como se nunca tivesse saído. Pensei que não ia voltar, ela disse. Pensei que você que não ia aparecer. Eu sempre estou aqui. Às vezes você que não me vê. Ele riu, sem entender. Como assim? Ela desviou o olhar, o tom brincalhão sumindo. Nada. Esquece. Conversaram por horas. Sobre filmes, livros, medos. Ela se chamava Jéssica, tinha 20 anos, mas nunca disse em qual apartamento morava. Quando ele perguntou, ela respondeu apenas. É difícil explicar. Fernando achava aquilo intrigante. Mas havia algo na voz dela, algo quebrado, que o fazia querer entender. Nos dias seguintes, ele passou a descer a escada todas as noites. Aos poucos, o rosto dele foi mudando. A expressão antes apagada agora tinha vida. Rosa, a mãe, notou primeiro. Você anda saindo? Perguntou. Ele disfarçou um sorriso. Um pouco, sim. Cláudio, o pai, ficou satisfeito. Tá vendo, Rosa? O garoto tá se abrindo. Até parece que arrumou uma namorada. Fernando abaixou o olhar, rindo sem negar. Certa noite, quando voltava para o apartamento, o elevador funcionando. Mas Fernando não o usou. Ele preferia as escadas, o cheiro de mofo, o frio das paredes. Jéssica o esperava sentada, balançando os pés.
Achei que não vinha hoje, disse ela. Eu nunca faltei, ele respondeu. Ela sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso. Um brilho vazio nos olhos. Você acredita em destino, Fernando? Perguntou. Acho que sim. Então talvez você estivesse destinado a me ver. Antes que ele respondesse, um estalo metálico ecoou pela escada, como o som de um cano batendo, ou de uma porta se fechando com força. Fernando se virou, assustado. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Ela disse, a expressão inalterada. O som cessou. Quando olhou de novo, ela estava alguns degraus abaixo, de costas para ele. Jéssica. Ela virou lentamente, e por um instante, apenas um instante, o rosto parecia diferente. Pálido demais, os olhos fundos, como se algo dentro dela tivesse se retraído. Mas então ela sorriu outra vez, doce, tranquila. Não precisa ter medo, Fernando. Eu não machuco ninguém. A frase o arrepiou inteiro, não pelo que dizia, mas pelo modo como dizia. Ele tentou rir, mas não conseguiu. O som do riso morreu na garganta. Naquela noite, quando chegou em casa, o pai o esperava na sala. Onde você anda indo, rapaz? Perguntou, com a voz carregada. Só, descendo um pouco. Pra onde? Escadas. O pai o olhou, confuso, como se esperasse um sentido que não vinha. Escadas? Que tipo de resposta é essa? Diego, o irmão, riu. Aposto que o fantasma do quarto tá flertando com as paredes agora. Fernando não respondeu. Mas, por dentro, sentiu algo estranho, como se a escada o chamasse. Mais tarde, já deitado, o som veio, sutil, distante. 3 batidas leves. Como se alguém o chamasse do lado de fora do quarto. Ele abriu a porta. Silêncio. Mas o ar do corredor estava frio. E, vindo das escadas, subia um perfume doce. O mesmo cheiro da bala de morango velha. Fernando desceu, atraído, meio sonâmbulo. No 7º andar, o som do choro ecoava de novo. Ele desceu mais um degrau, e então ouviu, nítido, o sussurro junto ao ouvido. Eu sabia que você voltaria. E quando virou, não havia ninguém. Parte 2. A presença. A escada continuava ali, como um fio exposto na arquitetura do prédio, um espaço entre mundos, uma avenida de concreto que cheirava metal e lembranças. Depois da primeira semana, ela deixou de ser apenas um caminho entre andares e virou rotina clandestina. Fernando já não dizia à família que ia descer um pouco, dizia que precisava de ar ou de trocar de ambiente. A verdade ocupava outro lugar, as noites com Jéssica, as conversas onde ele encontrava uma gentileza que não existia em casa. A força do que o prendia ali não era apenas atração. Havia algo na maneira como ela o via, uma tensão tão concentrada que corroía o resto. Jéssica não exigia muito. Sorrisos curtos, perguntas a meia-luz, confidências que cabiam entre um degrau e outro. Ela olhava para ele como se cada palavra fosse uma cura. E Fernando, que antes de tudo era organização e ordem, passou a mapear as escadas como se fossem um território secreto. Marcava mentalmente os degraus onde a luz era mais amena, as sombras que formavam pequenos refúgios, a rachadura no corrimão que ajustava com a ponta dos dedos quando falava. Dias de trabalho viraram atrasos. Reuniões online se esticavam até o nascer do sol porque, quando o relógio marcava a hora de encerrar, ele já sentia o ímpeto de descer. Havia um conforto tenso em passar pelo corredor escuro do 6º andar e ouvir o ar mudar, como se uma cortina de silêncio se abrisse só para ele. Rosa notou as mudanças pequenas primeiro, roupas alinhadas menos cuidadosamente, a caixa de remédios do armário mexida, pratos sujos acumulando na pia. Cláudio, que antes enxergara melhoras, começou a perceber um brilho novo nos olhos do filho, um brilho que o deixou orgulhoso e, ao mesmo tempo, inquieto. Diego, por sua vez, disse que aquilo parecia um jogo, e jogos para ele sempre pediam espectadores. As interações com Jéssica começaram a ganhar camadas estranhas. Ela evitava falar de endereço, de passado, de datas. Quando ele tocava em lembranças, ela mudava de tom, soltava frases que não respondiam à pergunta. Às vezes, as casas guardam mais do que os moradores sabem. Ou, eu gosto de escadas porque elas lembram passagens. Passo por elas e vejo as coisas trocando. Havia nele, cada vez mais, a sensação de que ela não era uma pessoa comum, e ele queria, com uma fome luminosa, que fosse. Em 3 ocasiões, outros moradores cruzaram o caminho deles. Uma senhora do 9º andar olhou-os de relance e sorriu de modo estranho, como quem reconhece uma lembrança.
Um entregador comentou que viu uma moça chorando na escada há tempos, mas que era esquisito porque ele sempre a via sozinha. Pequenos sinais, murmúrios, olhares, alimentavam a paranoia que crescia no apartamento. E se Fernando estivesse inventando tudo? E se a escada fosse um delírio que só ele enxergava? Curioso, Diego decidiu espionar Fernando. A primeira vez, escondeu-se no vão de uma escada, pensando que pegaria o irmão num embuste. Viu Fernando sentado, gesticulando como se tivesse alguém à frente. Ouviu palavras sem resposta. Viu-o, por fim, ficar de pé, encostar o rosto no vazio e sussurrar "vem", como se puxasse algo às suas costas. O garoto saiu e disse a Rosa em voz baixa, mas a mãe hesitou. A ideia de aceitar que o filho mais velho pudesse estar quebrado doía demais. Na segunda tentativa, Diego foi mais audacioso. Levou o celular e filmou. Do ângulo entre um lance e outro, captou Fernando falando e, num ponto, estendendo os braços para abraçar o ar. O vídeo era desigual, tremido. Às vezes a imagem dava saltos, como se alguém apertasse fora de foco. Mas havia algo impossível de negar. Fernando sorriu, fechou os olhos e encostou os lábios no nada, cuspira como se beijasse. Diego, sorrateiro, mostrou a gravação aos pais. Quando Rosa e Cláudio assistiram, o riso nervoso de Cláudio morreu na garganta. O rosto de Fernando, tão controlado, parecia desarmado naquele vídeo, risonho, vulnerável. Rosa apertou o copo de café até que a porcelana rangesse. Cláudio, contrariado, engoliu a consternação com uma truculência que o deixou mais áspero. Isso é uma peça. Ele tá querendo atenção. Mas havia algo que o vídeo fazia, tornava o improvável concreto. Naquele mesmo dia, Cláudio chamou Fernando para uma conversa no corredor, o ar pesado como uma janela fechada. "Quem é essa Jéssica?" rugiu ele, sem esperar retorno. "Você vai parar com essa palhaçada? Na minha casa não tem espaço para loucura." Fernando, pego de surpresa, tentou explicar. "Pai, eu conheci ela na escada. Ela precisa de ajuda." Cláudio bateu com a mão no corrimão, a voz cortando. "Ajuda? Você quer que eu ache um psiquiatra? Vai dizer que ela é imaginária para vocês dois se sentirem especiais?" Ele aproximou o rosto, duro como cimento. "Me responde, com quem você anda falando?" A resposta era simples e impossível. Ele tentou dizer Jéssica, mas a palavra saiu sem força. Cláudio riu de modo obscuro, pensando tratar-se de humor. A tensão transbordou em xingamentos curtos. Fernando recuou, com a calma ferida. A dúvida instalou-se como uma doença que corrói as margens. Fernando passou a procurar por Jéssica de maneiras mais concretas. Tocava campainhas a todo momento, anotava nomes que ouviu dos vizinhos, anotava histórias em um caderno que carregava agora no bolso. À noite, lia reportagens antigas no celular, procurando qualquer menção ao nome que sugasse sua atenção. Havia um movimento frenético agora, uma mistura de medo de perdê-la e a necessidade crescente de provas. Quando finalmente alguém disse sim, uma mulher no 12º andar que, com a voz trêmula, respondeu que era mãe de uma Jéssica, Fernando sentiu o chão se abrir. A mulher foi ao encontro dele com fotos surradas numa pasta. Na mão, uma fotografia amarelada de uma moça sorrindo numa festa, os braços enlaçados por amigos. Fernando reconheceu na hora. Era Jéssica. A sensação foi de que o ar lhe saía do corpo. A foto tremia nas mãos dele. A mulher, Márcia, explicou com voz quebrada. Ela morreu há 2 anos, numa festa. Foi terrível. O detalhe da data caiu como um punhal no peito de Fernando. 2 anos. 2 anos. Jéssica, com quem ele conversara na semana anterior, com quem ele rira, com quem ele dividira silêncio, estava morta há 2 anos. A notícia poderia ter sido um fim claro, a dissolução de um enigma. Mas nas veias de Fernando, a descoberta não trouxe alívio, trouxe mais necessidade. Se ela era morta e, ainda assim, se apresentava para ele, então havia algo além do entendimento habitual. Ele saiu cambaleando, com as palavras da mãe de Jéssica ecoando. Ela mudava de casa, vivia isolada um tempo. A história que ela contou parecia costurar presença e ausência ao mesmo tempo. Havia uma fotografia com uma mancha na borda, algo que parecia um borrão, um reflexo, e quando Fernando tocou a foto, sentiu um frio que parecia atravessar o papel. Depois daquela conversa, as coisas mudaram de tom. Pesadelos vieram mais fortes. Acordava com a boca amarga, sentindo uma falta na garganta, como se procurasse um rosto em vão. No trabalho, a tela do computador às vezes refletia o corredor atrás dele, e, por vezes, um vulto passava, tão discreto que parecia produto de cansaço. Ele começou a ver pequenos sinais por toda parte,
fitas que se enrolavam sem explicação, objetos reposicionados, e sempre o odor doce e impróprio pairando, como uma marca de perfume de quarta mão. Numa madrugada em que a cidade parecia um órgão que suspirava, Fernando voltou à escada e encontrou um bilhete preso ao corrimão com fita amarela. A letra era miúda, quase adolescente, e dizia apenas: "Não olhe demais." O papel tremia sob as mãos de Fernando. Havia algo de ameaçador naquela ordem, como se a própria escada guardasse regras não escritas. E, enquanto avançava, teve a sensação de que as sombras se abriam para deixá-lo passar. Ele falou com amigos online, com desconhecidos em fóruns de madrugada. As conversas eram rápidas, cheias de tentativas de razão. Talvez você esteja carente. Talvez você esteja deprimido. Ninguém ajudava. Fernando passou a notar cada linha do que ocorria. Vozes, cheiros, o som dos sapatos de Jéssica no concreto, que, para qualquer ouvido racional, não existia. A família entrou em órbita de preocupação. Rosa tentou a ternura, conversou com Fernando sobre médicos, sobre descanso, sobre paz. Cláudio, por seu lado, sugeriu que trouxessem um amigo, que o obrigassem a sair. As conversas tomavam os espaços da casa e deixavam o ar pesado, como cortinas sujas. Diego, com o celular guardado, assistia o irmão diferente. Havia momentos em que o silêncio na mesa de jantar se tornava um grito. Em casa, os espelhos começavam a incomodar Fernando. Olhar a própria cara era difícil, via nos olhos reflexos que não controlava. Em frente ao espelho do banheiro, por vezes, parecia que ele não estava sozinho. Um leve movimento atrás de si, a impressão de um sorriso que não saía em sua boca. Ele apertou os olhos e nada. Mas a sensação permaneceu, não a visão, apenas o sentimento de que algo olhava por trás dele. Numa noite chuvosa, quando a chuva batia num ritmo miúdo e constante nas janelas, Fernando decidiu enfrentar aquela história de frente. Subiu as escadas até o 7º andar e encontrou Jéssica sentada, como sempre, com as mãos sobre o colo. Mas havia, naquela noite, uma presença diferente. Uma mulher no topo do lance, parada, observando-os com olhos secos. Era a mãe de Jéssica. A mulher não havia sido vista antes nos relatos. Seu rosto tinha a palidez de quem dorme pouco e chora muito. "Você é", começou Fernando, e a voz lhe fugiu. A mulher o olhou de cima a baixo, e por um segundo a expressão dela parecia atravessar o tempo, alcançando algo que não cabia em palavras. "Meu nome é Márcia", disse ela. "Você conversou com a minha filha?" O ar congelou. A chuva soava como uma batida no peito. Fernando abriu a boca, pronto para dizer que sim, que era amigo, que sentia falta. Mas antes que pudesse, Márcia sorriu de uma maneira que não era conforto nem reprovação, era reconhecimento e medo juntos. Ela tocou a lateral do rosto, como se verificasse se ele era carne. "Você a vê", ela falou, simples. "Eu senti." A voz de Fernando foi um sussurro. "Ela me viu primeiro." "Ela me viu." Márcia fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma firmeza dolorosa no olhar. "Então vem comigo", disse ela. "Eu tenho fotos. E histórias. E perguntas." Fernando sentiu, de repente, que a linha entre o que era possível e o que não era tinha virado pó. Ele seguiu Márcia sem pensar. A chuva lavava o prédio, e o cheiro doce, sempre ali, se mesclava com a água. Ao subir mais um lance, eles passaram por um espelho. Fernando viu seu próprio reflexo e, por um instante, o reflexo sorriu por ele, um sorriso que não vinha de seus lábios. Ele estremeceu e segurou o corrimão com força, como se pudesse ancorar-se a qualquer lógica restante. A mão de Márcia apertou a dele com pressa, e sua voz, quando disse "vem", foi como uma entrega, ou uma convocação. E enquanto seguiam, no fundo do corredor, parecendo vindo de muito longe, alguém ou algo cochichou o nome de Fernando, tão baixo que parecia apenas um sopro. Ninguém sabia ainda se a chamada era convite, advertência ou armadilha. Só havia certeza de que a escalada deles havia mudado de rumo. Parte 3. Fissura. O apartamento de Márcia era pequeno, um relicário de memórias empoeiradas. Cortinas grossas mantinham a luz da rua em tons sujos, quase verdes. O relógio de parede batia devagar, um som que lembrava respiração contida. Márcia o fez sentar-se. Em cima da mesa havia uma caixa de sapatos cheia de fotos, recortes de jornal, cartas. Fernando olhou em silêncio. Entre os papéis, um nome impresso com letras duras. Jovem encontrada morta após festa em prédio no centro. A foto do jornal era antiga, mas inconfundível. Era a Jéssica. Sorrindo. Viva.
Foi aqui, disse Márcia, a voz rouca. Neste prédio. 2 anos atrás. Ela olhou fixamente, buscando uma reação. Fernando não piscou. Achei que a senhora tivesse se mudado depois. Ele balbuciou. Márcia suspirou. Nunca consegui sair. É como se as paredes lembrassem dela mais do que eu. O que aconteceu naquela noite? Um dos rapazes da festa, nunca descobriram direito. Disseram que foi acidente, mas eu sei que não foi. Ela empurrou uma fotografia na direção dele. Olhe isso. Na imagem, Jéssica estava no topo da escada, a mesma onde Fernando a conhecera. Havia algo errado na foto. Um borrão branco ao lado dela, como um vulto em movimento. Eu tirei essa foto na manhã seguinte. Só para. Márcia interrompeu-se. Para o quê? Perguntou Fernando. Para lembrar onde ela caiu. Um arrepio percorreu a espinha dele. Caiu. Foi ali, entre o 7º e o 8º andar. O ar pareceu desaparecer da sala. Fernando apoiou-se na mesa, as pernas fracas. As lembranças vieram como flashes, o perfume doce, o choro, o 7º andar. Um frio subiu-lhe pela nuca. Não pode ser, murmurou. Eu falo com ela todos os dias. Márcia o fitou em silêncio. Por um momento, seus olhos marejados pareciam não saber se lamentavam ou temiam. Então, ela ainda está lá. Fernando saiu do apartamento de Márcia em estado febril. A escada estava escura, úmida. O som de goteira marcava o tempo. Ele desceu até o 7º andar. O lugar parecia diferente, ou ele que finalmente via como realmente era. O corrimão, manchado de ferrugem. A parede, riscada com linhas finas, quase invisíveis, como se unhas tivessem arranhado o reboco. No chão, um pequeno lasco no concreto, o ponto onde o corpo dela batera. Ele ficou ali por minutos, sentindo um peso no ar. Depois, ouviu o som do choro, idêntico ao da primeira vez. Mas agora havia um eco diferente, mais fundo. E, quando virou, ela estava lá. Jéssica. Linda, imóvel, olhando para ele com ternura. Mas seus olhos, havia neles algo que não havia antes, uma melancolia transparente, como se a própria luz se recusasse a tocá-los. Eu precisava entender. Entender não muda nada. Você está morta, ele sussurrou. Ela sorriu, triste. Eu só estou onde você me deixou ver. Fernando não entendeu. Mas a frase soou verdadeira. E, por algum motivo, cortante. Nas noites seguintes, Fernando mergulhou numa espécie de delírio lúcido. A escada se tornará seu refúgio e seu cárcere. Ele dormia pouco. Sonhava com degraus intermináveis, como se descesse eternamente para um lugar que nunca chegava. Nos sonhos, Jéssica parecia sempre chorando, pedindo que ele não a deixasse apagar. O pai começou a perder a paciência. Você vai enlouquecer de vez. Gritou uma noite. Isso é doença, Fernando. Mas o que mais o enfurecia era o olhar do filho, calmo, firme, como quem carrega uma certeza que ninguém pode tocar. Diego parou de provocá-lo. Às vezes, o via parado na porta do quarto, sussurrando algo. Tá tudo bem, dizia Fernando para o vazio. A mãe, já sem forças, passou a evitá-lo. Mas algo nela também começava a ceder. Às vezes, enquanto limpava a cozinha, sentia o perfume doce. E, por um segundo, achava ver uma silhueta feminina descendo as escadas. Certa noite, Fernando abriu o caderno de anotações. Nas páginas, rabiscos desordenados, palavras repetidas, 7, escada, perfume, ela me vê. Ele começou a folhear nervosamente, até perceber algo estranho. Algumas páginas estavam escritas com caligrafia diferente. Mais delicada, inclinada, feminina. Eu existo porque ele olha. Quando ele parar de olhar, eu volto a cair. O ar saiu do peito dele. Correu até a escada, sem pensar. A luz oscilava. Jéssica estava no meio do lance, os pés descalços. Você escreveu isso? Eu só quero ficar, ela respondeu. Você está presa aqui? Você que me prendeu. Quando me viu, eu parei de cair. Fernando se aproximou. Então posso te libertar? Ela olhou com algo entre ternura e desespero. Se me libertar, eu desapareço. Se me mantiver, você desce comigo. Um silêncio pesado caiu. O som do vento lá fora parecia uma respiração. Por que eu? Ele perguntou.
Por que você me viu? E ninguém mais vê o que já está morto. No dia seguinte, Fernando desapareceu por horas. Quando voltou, o rosto estava pálido, os olhos fundos. Disse apenas: preciso terminar algo. Trancou-se no quarto. O pai bateu, gritou, ameaçou arrombar a porta. Mas do outro lado, silêncio. Quando Rosa finalmente conseguiu abrir, ele não estava. O computador ligado mostrava uma tela preta com uma pasta aberta. Jéssica. Dentro, dezenas de fotos, da escada, do corrimão, do vazio. Nenhuma com ela. No canto da tela, uma gravação pausada. Rosa deu play. A voz de Fernando, ofegante. Ela está me chamando. Diz que preciso descer. Que o fim é onde tudo começou. Chovia forte. Cláudio desceu as escadas com raiva, gritando o nome do filho. As lâmpadas piscavam. No 8º andar, algo se moveu. Uma sombra, uma figura magra, de cabelo escuro. Por um segundo, Cláudio pensou ser Fernando. Mas quando se aproximou, viu o impossível. Uma jovem, de vestido branco, parada no meio da escada, olhando para ele. O coração disparou. Deu um passo para trás. Ela sorriu, e o ar ficou gelado. Um estalo, e a luz se apagou. O som de passos. Um grito abafado. No andar de cima, Diego apareceu, assustado. O pai jazia no chão, inconsciente. E Fernando? Fernando estava ali, ao lado do corpo, olhando para baixo, não para o pai, mas para o vazio. Ela me chamou, murmurou. E eu fui. Os olhos dele estavam marejados, o rosto sereno, como alguém que enfim entende. Diego se aproximou lentamente. Quem? Fernando? Quem te chamou? Fernando levantou o olhar. Atrás dele, uma sombra feminina se formava, quase sólida, o contorno de uma jovem sorrindo. A Jéssica, disse ele. Ela nunca caiu. Ela só esperava que alguém a visse cair. E então, sem hesitar, desceu os degraus mergulhando na escuridão, como se o abismo chamasse pelo nome. Parte 4. O degrau final. A cidade amanheceu cinzenta no dia em que procuraram Fernando pela última vez. Havia um rumor no prédio, vozes baixas, passos sem pressa, camadas de horror que não se atreviam a falar alto. Cláudio dormiu pouco. Rosa chorou por dentro, como alguém que lava as roupas na água salgada de uma lembrança. Diego não falou nada na mesa do café. O quarto vazio do irmão exalava um odor de livros fechados e café frio. Márcia subiu as escadas devagar, reverente, como quem visita um lugar de culto. Levava uma vela pequena, esquecida entre fotos e papéis, e o rosto parecia uma máscara fraturada, alívio misturado com culpa. Encontrou nas paredes do 7º andar riscos novos, palavras que alguém havia escrito com a ponta de unha, ou com a ponta de caneta, não se sabia. Veja, não sai, fica. O corrimão tinha marcas recentes, um pedaço de fita amarela esvoaçava, preso onde alguém a havia enrolado com pressa. A polícia concluiu por fim o que podia. Indícios de queda não foram encontrados, nenhum registro de briga, apenas o relato tenso dos vizinhos. Encerraram o boletim com a frase seca de sempre, suicídio presumido, e seguiram. Mas no prédio ficou um espaço aberto, uma fresta onde a vida parecia verter. Nos dias seguintes, a rotina se desfez em fragmentos. Rosa passou a abrir e fechar a porta do quarto de Fernando sem entrar, um gesto supersticioso, como se dissesse ao ar: você não levou tudo. Cláudio ia e vinha do trabalho com passos mais firmes, com a presença endurecida, a dureza de quem precisa acreditar numa explicação. Diego, por sua vez, foi tomado por uma inquietação silenciosa, a curiosidade gemendo lado a lado com culpa. No apartamento, coisas pequenas mudaram. O livro que Fernando sempre deixará sobre a mesa, um romance de páginas amareladas, sumira. No lugar, alguém deixará uma fita vermelha amarrada no corrimão do 7º andar, os fios soltos tremendo como se tivessem coração. A fita atraía a luz da janela, criando um filete vermelho sobre o concreto, uma veia brilhante na pedra morta. Márcia apareceu em quase todas as conversas. Visitou Rosa, deixou um envelope com recortes e anotou telefones na geladeira. Falava pouco. Quando falava, a voz vinha com a paciência de quem guardou segredos por muito tempo. Contou coisas pequenas que ninguém mais lembrava, a risada de Jéssica por entre copos, um caderno escondido, um apelido que só a família usava. Cada detalhe costurava as ausências e fazia o prédio mais pesado. Diego não era mais o garoto que zombava, havia nele um desejo de ver com olhos que não fossem só olhos.
Levou o celular para a escada mais vezes do que precisava. Filmou o corrimão, as manchas na parede, a fenda no concreto, microdocumentos que pareciam um rito. Filmou também, uma noite, o lance de escada onde Fernando se jogará. Ao ampliar o vídeo, percebeu algo fora do lugar. O ruído do vento formava, por breves instantes, um padrão que lembrava palavras. Parecia dizer, fica, fica. Ele guardou o vídeo como quem segura um fósforo aceso. Diego começou a reconstituir a história. Conversou com antigos amigos de Jéssica, vasculhou redes sociais apagadas, leu comentários que as pessoas escrevem com descuido sobre mortes que foram manchete. Em uma postagem antiga, achou um recorte de jornal que Márcia lhe mostrará antes. A festa, a briga, os nomes encobertos por siglas. Havia uma menção a um empurrão, discreta, como se alguém não quisesse dizer demais. A informação era uma faca. Diego levou ao pai. Cláudio gelou, sentiu a saliva secar. Mas evitou o fecho da verdade, preferiu acreditar em silêncio. Preferiu chamar a polícia novamente. A polícia arquivou. A cidade se cansou da história. Pessoas cansam, prédios, às vezes, não. Enquanto isso, coisas estranhas multiplicavam-se no prédio. Cartões com caligrafia infantil apareciam nas soleiras das portas, desenhos de escadas, de mãos. Um bilhete foi encontrado enfiado no vão entre 2 degraus. Ele veio. Outro, mais recente, amorosamente dobrado, dizia apenas, obrigada. O estranho equilíbrio entre gratidão e aviso fazia o coração de Diego bater contra as costelas como uma ave batendo na gaiola. Márcia confessou, numa noite, que havia ouvido uma conversa, não com voz humana, mas com o eco dos caminhos, muito antes de Fernando aparecer. Falou de um grupo de amigos daquela festa que, após o ocorrido, sumiu aos poucos. Gritos abafados, mentiras ensaiadas, um pacto de esquecimento. Ela falou também de fotografias que, quando reveladas, pareciam borrar junto das bordas, como se algo viesse por fora e apressasse o tempo. Diego entendeu então que havia camadas de proteção em torno do caso. O silêncio da cidade, a pressão do esquecimento, o conforto de não saber. Tudo isso servia para manter um segredo no lugar. E segredos, aprendeu, podem se fixar em paredes. Uma tarde, enquanto examinava o corrimão com o celular, ao segurar o corrimão, sentiu o toque do metal, frio, e, no mesmo instante, a lembrança de Fernando abraçando o ar, de boca tocando vazio. Percebeu então a regra que Márcia já havia sussurrado: o que prende precisa ser visto. Para que algo imóvel deixe de ser rumor, alguém precisa mirar nele com insistência. O que mira não contempla só, prende. A leitura era terrível em sua simplicidade. Quem olhava demais tornava-se parte do olhar. As vítimas, disse Márcia, não iam necessariamente embora. Muitas vezes, elas ficavam à espera de que alguém as traduzisse ao mundo dos vivos. Quando isso acontecia, quando alguém olhava e acreditava, a morte mudava de forma. Se acreditassem com compaixão, talvez a morte sorrisse e pedisse companhia. Se acreditassem com raiva, talvez a morte voltasse para fazer justiça. Diego percebeu que Fernando havia sido seduzido pelo gesto simples de ver. Ele havia dado a Jéssica um lugar ainda mais sólido no seu mundo. Em agradecimento, ou por fome, ela o havia chamado para ficar. E Fernando, que queria tanto pertencer, aceitou. No 9º dia após o mergulho do irmão, Diego subiu a escada com a câmera ligada. Não para caçar um fantasma, disse a si mesmo, mas para entender. A luz estava baixa, a fita vermelha tremulava num fio de vento que vinha sabe-se lá de onde. Havia no ar um cheiro de bala de morango misturado a pó de giz. Ele ouviu, primeiro, só o próprio coração. No 7º degrau, a câmera captou um movimento lateral, quase uma sombra atravessando a parede. Diego congelou. A sombra lembra de um vestido leve. Não havia figura humana ali. A câmera registrou apenas uma distorção no ar, como se alguém tivesse passado por um vórtice de calor. Então, vindo do fim da escada, uma voz, feminina, suave, disse o nome dele. Diego. Era a voz de menina. Era a voz de festa. Era a voz de adeus. Ele subiu um degrau. Sentiu o corrimão farfalhar como tecido. Lembrou-se do bilhete, não olhe demais. Ainda assim, olhou. Olhou nos degraus adiante, e viu algo que cortou-lhe a garganta. Uma figura sentada, de costas, que parecia franzir os ombros, como quem segura o choro. Ao abrir a câmera em modo noturno, a forma ficou mais nítida. Cabelos presos, uma postura de quem espera. E atrás dela, um vulto mais alto.
a forma reconhecível de um rapaz, os ombros curvados, as mãos sobre as coxas. Era um reflexo temporal. Era Fernando e Jéssica, assentados no concreto, como se aquilo fosse um instante repetido no fluxo do prédio. Diego estendeu a mão. Quis tocar o ombro de Fernando, avisá-lo, puxá-lo de volta. A cena ondulou. A mão de Fernando se ergueu, quase lívida, e fez um gesto, não de afastamento, mas de convite. Um sorriso atravessou o rosto do irmão, um sorriso equívoco, cheio de paz. Vem, murmurou Fernando, como se pedisse que Diego se juntasse. Não dói. A frase foi mais ameaçadora do que qualquer grito. Diego deu um passo atrás. A fita vermelha esvoaçou exageradamente, como se tivesse vida. As paredes passaram a emitir um som fino, um coro de respirações, ou talvez o vento passando por fendas antigas. A câmera registrou um brilho na boca de Jéssica. Não era sangue, era só um reflexo. E, quando Diego olhou para o corredor abaixo, numa fração de segundo viu a silhueta de Cláudio, que subira correndo ao ouvir barulho. Cláudio chegou no instante em que Diego se virou. Viu o filho menor, a câmera na mão, e a imagem, na tela, dos dois sentados, como se o tempo tivesse enfiado uma cena numa vitrine fria. A raiva de Cláudio se transformou em algo que não sabia nomear. Medo, talvez, e uma compreensão tardia e ardente. Saia daqui! Ordenou, a voz quebrada. Puxou Diego pelo braço. Agora! Eles correram escada abaixo, e Cláudio sentiu as mãos tremendo. Ao chegar ao térreo, parou e olhou para cima uma última vez. No sétimo lance, a fita vermelha balançava-se exibindo ao vento, e por um segundo tão fino que parecia mentira, ele jurou ver, no furo vazio da escada, dois rostos que viraram-se e o olhar fixo de alguém que não queria ser esquecido. O prédio reteve o silêncio. Dias se tornaram semanas. A rotina tentou voltar. O mundo exigiu que alguém trabalhasse, que o supermercado fosse reabastecido, que as contas fossem pagas. Rosa compôs-se para dizer às vizinhas que a família estava bem, dentro do possível. Márcia voltou a olhar as fotos de Jéssica e, algumas noites, deixava a vela acesa na janela. Parecia rezar, ou talvez negociar. Diego não mais filmou. E quando estava sozinho, lia as páginas do caderno de Fernando que havia pego sem avisar. As letras de Fernando, as notas que falavam de degraus e de não deixar desaparecer, enchiam-no de um tremor frio. Havia instruções enigmáticas. Não deixe que ela caia quando não há olhos. Mantenha acesa a vela do ver. A frase soava como um juramento. No aniversário de morte de Jéssica, data que a cidade já quase tinha esquecido, a família subiu, por impulso ou por necessidade, ao sétimo andar. Não para procurar, mas para cumprir um ritual que ninguém sabia explicar. Márcia colocou a foto de Jéssica sobre o corrimão, Rosa acendeu uma vela, Cláudio ficou em silêncio. Diego observou tudo com os olhos baixos. Quando saíram, um vento frio sopra de dentro da escada e um papel voa até o hall de entrada. Era um bilhete dobrado, de caligrafia feminina. Diego pegou-o sem pensar. As palavras nele diziam, simples: obrigada por ver. No dia seguinte, ninguém do prédio notou nada. A vida prosseguiu com seus micro-desastres. Mas a escada continuou lá, oferta pública de passos, de som, de perfume. E em algum ponto entre o sétimo e o oitavo degrau, no lugar onde o concreto tinha uma fenda fina e um pedaço de fita vermelha, havia agora um novo sinal, uma marca de dedos, como se alguém tivesse aferrado o corrimão pela última vez, as unhas marcadas na poeira seca. A sensação a pairar é simples e letal. O que foi visto com ternura acha companhia, o que foi visto com desprezo volta chamando por justiça. O prédio, que aprendeu a guardar vozes, continuaria a ensinar a mesma lição. Olhar pode salvar, ou pode aprisionar. E numa janela do nono andar, quando a cidade dobrava a noite em volta de seu próprio cansaço, uma vela tremeluzente lançava uma sombra que alongava-se até o sétimo degrau. Alguém passou diante da vela, e a sombra sorriu. Por um momento, a sensação era de que a escada suspirou, satisfeita. Então, como um final que é, ao mesmo tempo, um começo, o vento trouxe de novo o perfume de bala de morango, doce, estranho, insistente.